E aí, galera que acompanha aí o nosso projeto, Administração Geral para Concursos Públicos. Vamos aqui para mais um vídeo, trazendo para vocês aí conteúdo, né, resumido, já bem mastigado e direcionado aí para que vocês estejam aptos a responder questões de concursos públicos, né, aí na nossa área de administração. Então, estamos aqui para mais uma aula dentro da teoria geral da administração, né, dando continuidade aí às outras teorias. E aí, só uma atualização para vocês, né, como eu falei, vez ou outra eu ia trazer aqui para vocês atualização, notícias sobre concursos lançados. E aí eu dei uma pesquisada lá no site do PCI Concursos, né, que inclusive eu indiquei a vocês na nossa primeira aula. Eu sempre acompanhava esse site para saber quais eram os certames que estariam sendo lançados aí. Então, eu também recomendo que vocês estejam atualizando, porque eles sempre vão estar postando, né, os editais aí que saem Brasil afora, certo? E aí eu dei uma busca, eu trouxe aqui para vocês três concursos que eu acho que são bem relevantes, né, que vocês poderiam aí arriscar, né? Se inscrever, se preparar, aproveitar os conteúdos que a gente está vendo aqui e estarem aptos a realizar esses certames, né? Um deles é o concurso do Cresce do Piauí, que eu pude observar lá de forma geral que tem vaga para profissional de suporte administrativo, né, nos serviços administrativos. Então, é um concurso aqui para o nosso estado, vocês poderiam aproveitar, né, esse concurso. Outro concurso também é o Piauí Prev, com vaga para analista previdenciário. E aí eu dei uma olhada e vi que tem diversas áreas, né? As engenharias, arquitetura, e aí tem para a área de gestão, né? Na área de gestão pública. E aí vocês podem também estar fazendo esse concurso. Inclusive, caem conteúdos ligados aqui às coisas que nós estamos vendo, né? De administração geral. E outro concurso também, que eu acredito que seria interessante se vocês tiverem isso como objetivo, né? É o concurso da UFERJ, que é uma universidade lá do estado do Rio Grande do Norte. Não é o nosso estado, mas está aqui dentro da nossa região Nordeste, então talvez seria também uma oportunidade aí para vocês tentarem, né? O tão sonhado cargo público. E aí eu observei que tem vagas para assistente em administração e também para administrador. Então é uma excelente oportunidade aí para os que se formaram agora, né, os concluintes aí do curso, os que estão se formando também, né? E também no caso das vagas aí de assistente em administração, como só exige o ensino médio, aqueles que mesmo estão no primeiro, segundo, terceiro período também podem participar, né, e realizar esse concurso, né? Então, trouxe aí para vocês essas atualizações, né, desses concursos aí que eu observei que foram lançados recentemente, ainda estão com inscrições abertas. Então, qualquer dúvida, vão lá no site do PCI Concurso, tá? Não é propaganda, é porque realmente era um site que eu utilizava bastante na minha época de concurseiro, né? Então, trago aí essa dica para vocês, né? Mas vamos lá, então, continuando aqui as nossas aulas de teoria geral da administração, como nós vimos, né? Então, nós finalizamos na última aula a escola clássica, com a teoria científica, clássica e burocrática, e agora vamos adentrar o campo da escola neoclássica, né? Então, nós vamos ver aí as teorias das relações humanas e a estruturalista. Então, na aula de hoje, nós iremos aí abordar a teoria das relações humanas, né? As contribuições que essa teoria trouxe para o nosso campo da administração. Então, nessa teoria, nós temos aí como principal pesquisador, né, o principal idealizador, o Elton Mayo, que através de experimentos que ele realizou, ele pôde perceber que o fator humano dentro da organização também é bastante importante, né? Então, pessoal, só contextualizando. Até então, a administração clássica, como nós vimos nas outras teorias, elas enfatizavam apenas as questões estruturais, físicas, em relação ao desempenho organizacional, né? Como a própria realização do trabalho, por exemplo. Mas, a partir de estudos em outras áreas, como as ciências sociais, e dentro da administração, foi necessário também observar o papel que o indivíduo desempenha dentro do processo de trabalho, né? Porque até então era compreendido que o indivíduo ele era apenas como nós vimos, né, em outras teorias, o homo econômicos, né, motivado aí por questões
financeiras e fatores psicológicos, motivacionais, até então eram ignorados. Porém, com o impulso desses estudos das ciências sociais, foi destacada então a importância de entender como é que o indivíduo ele age no ambiente de trabalho, o que é que motiva esse colaborador, como é que eles agem em conjunto, em grupo. Né? Então, a teoria das relações humanas ela traz para a gente essa ótica dentro das organizações, buscando entender o seguinte: qual é o impacto que o colaborador, que o trabalhador tem dentro do desempenho organizacional, né? Tanto o indivíduo como em grupo. Então, essa teoria das relações humanas buscou trazer essa ótica para a gente, para que a gente pudesse observar que não somente a estrutura, a realização do trabalho era algo importante, mas também questões psicológicas ligadas ao próprio colaborador. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala da administração científica em relação à teoria das relações humanas, a preocupação da administração científica era com os esforços físicos dos trabalhadores. Né? Então, a administração científica, quando ela olhava para o colaborador, era apenas pensando no esforço físico que ele utilizava no seu trabalho, né? Como, por exemplo, a realização das tarefas. Já nas relações humanas, começou a se destacar a importância das necessidades psicológicas desses colaboradores. Então, é uma diferença aí entre essas duas teorias. A administração científica estava preocupada com o esforço físico da realização do trabalho. Já na teoria das relações humanas, começou a observar a importância de questões psicológicas dos próprios colaboradores. Então, por exemplo, na crise, né, da quebra da Bolsa de Nova York, da década de 30, o impacto foi bastante avassalador sobre as organizações, né, sobre as empresas naquela época. E aí houve uma relação, né, afetada aí entre os empregadores, que era o capital, e os empregados, que eram o trabalho. E aí eles começaram a perceber o seguinte: que a escola clássica, né, com todas as teorias, como a da administração científica, burocrática, né, como a gente viu, ela era limitada em compreender a organização como um todo. Né? Ela tinha suas contribuições, porém ainda tinha alguns fatores que eram ignorados, como é o caso, por exemplo, do fator humano. Então, nesse contexto, foi que a teoria, né, das relações humanas surgiu, porque a teoria da administração clássica não tinha, né, aí na escola clássica, gerado resultados além dos esperados. Né? E aí também a gente entende que a teoria ela buscou o aumento da produtividade através de uma atenção especial às pessoas. Né? Então, até então, a produtividade ela era levada em conta apenas questões estruturais e físicas. E em relação ao colaborador, questões físicas que influenciavam, né, melhor dizendo, a realização desse trabalho. Então, os gestores eles deveriam entender o seguinte: seus colaboradores deveriam não somente serem adaptados à organização, mas a organização também deveria se adaptar a esses colaboradores, levando em consideração os seus fatores psicológicos, emocionais, dentro do ambiente de trabalho, porque isso iria promover o melhor desempenho desse colaborador. E se promove o melhor desempenho dele, também promove o melhor desempenho da organização. Né? E aí, dando prosseguimento, esse foi o experimento do Elton Mayo que começou a observar isso. Né? Então, interessante, ele fez esse experimento, né, conhecido aí como a experiência de Hawthorne, né, para tentar identificar outras coisas, ou seja, ele estava tentando verificar também fatores físicos, né, no ambiente. Porém, ele acabou encontrando um resultado inesperado. Né? Então, lá na fábrica de Western Electric, né, lá nos Estados Unidos, ele fez esse estudo para saber o impacto que a iluminação tinha no desempenho do colaborador. Né? Então, ele foi tentar achar aí a prata e acabou, né, encontrando o ouro. Né? Então, o objetivo era tentar entender como é que a luminosidade do ambiente influenciava, né, no desempenho do colaborador, como é que a baixa luminosidade influenciava, a alta luminosidade influenciava. Só que nesse experimento ele acabou encontrando algo inesperado. Então, a expectativa desse estudo dele, dessa pesquisa dele, era entender os efeitos de uma melhor iluminação nos resultados do trabalho. Porém, em contrapartida, o resultado
ele percebeu que a iluminação, tanto quando ela era elevada quanto diminuída, de qualquer forma aumentava o desempenho do colaborador, ou seja, o desempenho dele melhorava. Então isso é algo inesperado, né? Provavelmente ele imaginava que com menos iluminação pudesse diminuir o desempenho e com mais iluminação aumentar, né? Ou o contrário, talvez com menos aumentar e com mais diminuir. Só que ele identificou que tanto com menos quanto com mais iluminação, os colaboradores continuavam aumentando aí o seu desempenho no trabalho, o que é algo que chamou a curiosidade dele, né? Que despertou essa curiosidade. Então, aqueles funcionários, na verdade, ao serem observados, ao participarem do estudo, eles se sentiam, de certa forma, honrados, né? Digamos assim, se sentiam importantes. E por isso eles davam sempre o seu melhor, seja com a luz, né, diminuída ou com ela aumentada. Então, os participantes da pesquisa, eles provavelmente foram afetados por isso, por estarem participando de um estudo, por estarem sendo observados, independente de fatores estruturais, eles continuavam sempre melhorando aí o seu desempenho. E aí isso chamou a atenção para o seguinte, que focar apenas em aspectos fisiológicos não era algo que trouxesse aí uma visão plena, né, do desempenho do indivíduo na organização, mas também aspectos psicológicos, porque a luz, por exemplo, né, que é um aspecto fisiológico, né, um aspecto físico, dependente da sua alteração, melhorava o desempenho do colaborador. Por quê? Porque eles estavam, na verdade, motivados por questões psicológicas. E foi aí onde ele identificou que esses fatores psicológicos contribuem extremamente para o desempenho do colaborador na organização, né? E o papel do gestor era, então, como a gente viu ali, exatamente o papel de liderar nesse sentido, motivar o colaborador, né? Porque desempenhando um bom papel de liderança e criando um ambiente de motivação, que é algo psicológico, né? Algo intrínseco ao colaborador, então isso ele promovia um melhor desempenho organizacional. Então a gente já vê aqui na teoria das relações humanas uma contribuição a mais, né? Além do que a administração clássica já tinha contribuído em relação à estrutura, que é o fator psicológico, né? Dentro do ambiente organizacional. E aí, avançando mais um pouco aqui, nesse contexto, então nasce aí o aspecto do homem social, né? Lá na administração clássica, nós vimos, né, o aspecto lá do homo econômicos, né? O homem econômico, que visava apenas questões financeiras. Porém, aqui na teoria das relações humanas, eles disseram, não, peraí, o colaborador ele não é só motivado por questões financeiras. Ele também é motivado por questões psicológicas. Está aí o estudo, né, o experimento, que prova que algo psicológico afetou positivamente o desempenho no trabalho desses colaboradores. E isso é condicionado tanto pela interação entre grupos, como a relação entre colaborador, né, e a sua chefia, né, o subordinado e o supervisor. Então, essas relações aí trazidas pela teoria das relações humanas é algo que deve ser observado no indivíduo, é algo que deve ser observado no grupo, porque o grupo vai influenciar o comportamento desse indivíduo, e algo também a ser observado na relação entre o colaborador e o seu superior, né? Todas essas relações trazem aí, na teoria das relações humanas, uma contribuição extremamente importante, porque isso era algo ignorado até então pelo campo da administração, né? Então, essa contribuição já trouxe aí uma inovação para a forma como se gerenciava as organizações. E aí, dentre as principais contribuições, então, dessa teoria, temos aí a integração social, né, que afeta a produtividade. Então, como a gente viu, né, não é a capacidade individual de cada funcionário que define sua produtividade, e sim a sua capacidade social e a sua interação em grupo, que foi o que o estudo identificou. Como eles haviam em grupo ali, provavelmente um queria ter um desempenho melhor do que o outro, né? Não se imagina o que é que passava aí pela mente deles, mas eles estavam em grupo e cada um queria ter um desempenho melhor, né, em relação ao restante do grupo.
Então, essa integração social afeta a produtividade, né? Também, outra contribuição é que o comportamento ele é determinado pelas regras do grupo. Então, os funcionários eles não agem isoladamente ou no vácuo, mas como membros de um grupo. E aí, então, é onde começou também a surgir os aspectos, né, dos grupos formais e informais, que isso vai influenciar o desempenho dos colaboradores dentro da organização. Outra contribuição também é que as organizações são formadas por grupos informais e formais, né, como eu acabei de falar. Então, volta-se o foco para os grupos que existem de modo informal na empresa e que não são relacionados aos cargos ou funções. Os grupos formais são aqueles grupos criados, né, pela organização. Por exemplo, uma equipe de trabalho, né, um grupo de trabalho. Os informais são aqueles que ocorrem de maneira espontânea, orgânica. Então, até então, não era percebida a influência desse tipo de grupo dentro da organização. Mas aí, a partir da teoria das relações humanas, foi-se percebido que tanto grupos formais como os informais influenciam o desempenho do indivíduo na organização. Também, outra contribuição é a supervisão mais cooperativa ao aumento da produtividade. Então, o supervisor mais eficaz é aquele que tem a habilidade e capacidade de motivar e liderar seus funcionários em torno dos objetivos da empresa. Porque quando o colaborador ele é observado, ele tende, né, o estudo lá comprovou, a realizar um desempenho melhor. Então, foi onde surgiu a questão da importância do líder, né, acompanhar, motivar, coordenar o trabalho dos colaboradores, né? Então, foi uma outra contribuição aí que impacta na produtividade organizacional. Também a autoridade do gerente deve se basear em competências sociais, que era algo que até então era negado, né? Então, por exemplo, até então o gerente ele era levado em consideração a sua competência baseada apenas em questões técnicas. Por exemplo, a sua formação, a sua habilidade, mas foi identificado, a partir da teoria das relações humanas, que é importante também o gerente, o líder, né, os gestores terem competências sociais, que é a forma como eles conseguem interagir com os grupos, liderar de forma saudável, motivar de forma correta esses colaboradores, compreender, né, se colocar no lugar do colaborador. Então, isso foi algo trazido aí pela teoria das relações humanas, né? Então, o gerente ele deve aí ser capaz de interagir, de motivar, de comandar seus funcionários, porque apenas o conhecimento técnico ele não é suficiente para um bom desempenho ali da gerência em relação aos seus subordinados. Então, essas conclusões mudaram o foco do trabalho dos gestores. Por quê? A necessidade de motivar e envolver os empregados passou a ser enfatizada. Ou seja, o homem agora ele não é mais homem econômico. Também, mas com a teoria das relações humanas, ele também é um homem sociável, né? Ele é um homem social, porque essas relações, né, individualmente, em grupo, com os superiores, vai afetar o seu desempenho dentro da organização. Então, por isso que essa teoria das relações humanas ela traz essa inovação e essa contribuição que até então a escola clássica não tinha identificado, né? Então, de forma resumida, professor, para a gente entender, né, o que é a teoria das relações humanas. Então, eu achei esse mapa aqui mental bem interessante, né, que ajuda a gente a fixar melhor. Então, a gente lembra, quando fala em teoria das relações humanas, lembra que o principal autor é o Tom Mayo, né, com seus estudos aí contribuindo, no período ali da década de 30. Então, sempre no intuito de humanizar a administração, democratizar, né, a administração e a administração como um sistema social, né? A ênfase da teoria das relações humanas é nas pessoas e é a partir dela que surge a importância, né, dos estudos sobre motivação, liderança e redes de comunicação. Então, os princípios da teoria das relações humanas. A organização ela é formada por pessoas, a delegação de autoridade, confiança e abertura e dinâmica de grupo, né? Então, essas são aí as principais características da teoria das relações humanas. Além das críticas também, né? Porque, como nós sabemos, todas as teorias da administração elas vão se desenvolvendo e aí vão surgindo outras para tentar fechar lacunas, né, daquelas anteriores, tentar trazer uma contribuição que até então não tinha, né? Então também há críticas à teoria das relações humanas.
Então, uma delas é a visão simplificada do indivíduo, né? A limitação do campo de aplicação, a parcialidade nos resultados e o enfoque manipulativo das relações humanas, de que o ser humano ele, né, deve ser manipulado ali, manuseado, né? Então, são algumas limitações, mas as principais contribuições dessa teoria são essas aqui que a gente trouxe, ok? Então, lembrando, pessoal, nós estamos trazendo aqui o conteúdo já resumido, mastigado, né, de um formato que sempre cai no concurso. Nós sabemos que todas essas teorias têm muito mais coisas do que essas que a gente traz. Porém, aqui a gente traz já mastigado, né, exatamente aquilo que mais cai desses conteúdos aí dos concursos públicos na área de administração. Então, se você está acompanhando a aula aqui, né, você aí é um guerreiro, né, uma guerreira, e você vai ser recompensado, né? A dedicação, o esforço, não é todo mundo que realiza. Inclusive, tem uma estatística interessante, na época que eu estudava para concurso, que alguns professores diziam, você que está se preparando para o concurso público, né, que está estudando direitinho, está respondendo questões, você não vai concorrer com 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, né, número de inscritos. Você vai concorrer com 5% desse público, porque os outros 90% a 95% não estudam, né? Mas eu sei que você que está assistindo aí, você que está acompanhando aula por aula, faz a sua anotação, responde questão, sei que você está entre esses 5%, né? E logo, logo a tão sonhada e almejada vaga em um concurso público, ela vai chegar, se Deus quiser. Então vamos lá, pessoal, para a gente finalizar, vamos agora, como de costume, responder algumas questões, né? Então a gente sempre traz o conteúdo mastigadinho e em seguida a gente responde algumas questões para ver como é que esse assunto cai em concurso público. Então, como é que a teoria das relações humanas ela cai em concurso público? Então, vamos lá. Ó. Aqui é uma questão do concurso da Secretaria, né, de Saúde do Estado do Mato Grosso para o cargo de administrador. É uma questão desse ano. E ela diz o seguinte: Liana é contratada para prestar consultoria para uma fábrica de tijolos ecológicos, com queixas de que sua produtividade está em constante declínio. Após algumas semanas analisando os processos da fábrica, Liana emitiu um parecer recomendando aos gestores da fábrica que, para assegurar o aumento da produtividade, seria necessário melhorar a integração social dos funcionários e desenvolver o conteúdo dos cargos, reproduzindo também os trabalhos mais simples e repetitivos. Então, aí é um contexto de uma fábrica, né, de tijolos ecológicos. E aí, diante do exposto no contexto da teoria da administração, evidencia-se que Liana embasou seu parecer nos conceitos de qual teoria, né? Isso aqui vai estar fácil, mas vamos lá. Então, teoria clássica, teoria burocrática das relações humanas, fordista, né? Então, dá um pause aí para responder, mas essa aqui está bem fácil, né? Porque a gente está falando sobre isso. Então, a resposta correta é claro que é a letra C, que é a teoria das relações humanas. Porque o enfoque de como, né, a Liana aí quis resolver o problema trouxe exatamente esses aspectos aí apresentados pela teoria das relações humanas. Então vamos para mais uma questão. Essa questão aqui é do concurso do Tribunal de Justiça, né, lá do Amapá, para o cargo de analista judiciário na área de administração. Né? Então vamos ver o que é que a questão diz aí. A Escola das Relações Humanas é um dos principais marcos na evolução do pensamento administrativo. Essa escola, entre outras contribuições relevantes, destacou a importância da organização informal para a produtividade e o funcionamento das estruturas organizacionais formais. No entanto, a escola foi também alvo de críticas de autores e pesquisadores diversos, que levaram à sua superação e a novos desenvolvimentos no campo da administração. Então, essa questão aqui ela vai pedir o seguinte: qual dessas alternativas abaixo é a crítica, né, da escola da administração? Então vamos lá. A letra A correlação simplista entre a satisfação e produtividade do trabalho. Então isso é uma das críticas, né? A gente falou algumas delas agora há pouco lá no resumo. O caráter ideológico a favor do trabalhador e contra a administração. Então será que isso é uma crítica? ênfase teórica e a falta de empirismo das pesquisas realizadas. Letra D. A visão funcionalista do cotidiano do conceito do homem complexo. E letra E. O pressuposto de que a satisfação do trabalhador está diretamente está diretamente relacionada à satisfação da remuneração. Né?
Então, a alternativa correta aqui, como a gente viu, inclusive era a primeira, né, das críticas lá, é exatamente essa relação simplista, né, essa análise, digamos, superficial. Porém, né, isso aí foi aperfeiçoado em outras teorias adiante. Mas, de fato, essa é uma das críticas aí à teoria das relações humanas. Então, vamos lá para mais uma questão. Essa daqui é uma questão estilo Sebrasco, né, de certo ou errado. Quem errar aqui perde um ponto, né? Vocês já sabem a estrutura, né? Vamos lá. Então, é uma questão aí do concurso da Prefeitura de Belo Jardim, né, em Pernambuco, para o cargo de professor de administração. Então, julgue o item subsequente. A Escola das Relações Humanas, representada por Elton Mayo e outros, surgiu em resposta às limitações da escola clássica, destacando a importância do fator humano, das relações interpessoais e do ambiente de trabalho para a motivação e a produtividade. Então, a Escola das Relações Humanas ela surgiu realmente por causa disso, nesse contexto. O que é que vocês acham? Certo? Errado? Dá um pausa aí e tenta responder. Né? Mas vamos lá. Então, a alternativa aqui está corretíssima. Né? Então, de fato, a Escola das Relações Humanas surgiu destacando, né, a importância do fator humano, algo que a escola clássica não tinha feito, né, das relações interpessoais também e do ambiente de trabalho para motivação relacionada à produtividade. Então, de fato, a afirmação aqui está correta. Vamos lá para mais uma questão. Né? Então, essa questão aqui é do concurso do Instituto Federal do Espírito Santo para o cargo de assistente em administração. Né? Então, a questão aí de 2024 também. E a questão diz o seguinte: entre as diversas teorias desenvolvidas na administração, a experiência de Hawthorne é uma famosa e extremamente importante, por trazer novos apontamentos e ideias para a formulação da sua teoria geral. Elton Mayo, né, aí o período de vida dele, e seus seguidores colocaram em xeque a teoria clássica da administração, muito rígida e mecanicista, passando a propor uma administração mais humanizada. Acerca dos resultados encontrados nesse experimento, né, de Hawthorne, é possível afirmar o quê? Então a questão vai nos dar algumas alternativas. Né? Então vamos lá, letra A. Os comportamentos dos operários estão condicionados às normas e a padrões sociais? Então, será que é correto isso? Letra B. A busca contínua dos trabalhadores pela interação social com outros colegas é definida pela não influência do comportamento de um e a atitude do outro. Né? A especialização do trabalho resulta obrigatoriamente em eficiência, pois gera tarefas repetitivas, monótonas e maçantes, levando os funcionários a trocarem de função por se sentirem mais animados. Né? Será que é isso? Os aspectos emocionais não devem ser levados em consideração pelas empresas, já que esses elementos não influenciam no comportamento e na produtividade do trabalhador. Né? Está meio estranho. E a última alternativa: o nível de produção não é determinado pela integração social, nem pela capacidade física ou psicológica, né, do trabalhador. Essas duas aqui já é um absurdo, a gente pode riscar essas duas últimas. Né? A letra C, também nós vamos ver que isso aqui está ligado, né, à escola clássica, e não à teoria das relações humanas. Então a resposta correta aqui, dá um pause aí, né, mas já prosseguindo, é a letra A. Porque, de fato, os comportamentos dos operacionados estão condicionados, né, às normas e a padrões sociais, que é o que foi identificado no estudo. A letra B está incorreta porque diz que essa interação com os colegas ela é definida pela não influência. Está errado, na verdade é pela influência. Né? Então, o erro está exatamente aqui. Então, alternativa correta, letra A. Então, vamos para mais uma, para vocês verem como caem algumas questões, né? Depois que você vê a aula aqui do professor, parece até fácil. Né? E, de fato, se a gente conseguir pegar os macetes aí, né, compreender bem cada uma dessas teorias, a gente consegue responder essas questões aí tranquilamente nos concursos. Então vamos lá, mais uma questão aqui do Tribunal de Justiça, só que no caso aqui o do Acre, para o cargo de analista administrativo. Então a questão diz o seguinte: a experiência de Hawthorne, conduzida pelo psicólogo australiano e professor da Harvard Business School, né, George Elton Mayo, no ano de 1927, concluiu que... Então qual foi a conclusão que Elton Mayo teve aí? Letra A. O salário é o principal fator motivacional que impulsiona os trabalhadores. Letra B.
Os fatores fisiológicos não influenciam no desempenho dos trabalhadores. Letra C. O nível de produção é determinado pela capacidade social dos trabalhadores. Letra D. A competição eleva o nível de engajamento e de produtividade dos trabalhadores, né? Então, o que é que ele descobriu? Dá um pause aí para responder, tá? Mas vamos lá. Então, o salário não é o principal fator. Tá errado. Isso aqui é da escola clássica. Fatores fisiológicos não influenciam no desempenho dos trabalhadores, né? Isso aqui também está errado. Por quê? Porque, na verdade, a teoria das relações humanas, ela diz, não é que os fatores fisiológicos não influenciam, mas que ele não é o único fator, né? Porque tem também o fator psicológico. Então, por isso que a B também está incorreta, né? E aí, entre essas duas, então a competição ela eleva o engajamento da produtividade dos trabalhadores, né? O nível de produção é determinado pela capacidade social dos trabalhadores. O que é que vocês acham? Mas como a questão ela pede qual foi a conclusão do estudo, então a conclusão é exatamente essa, né? Que o nível de produção ele é determinado pela capacidade social, ou seja, que elas de fato contribuem para o nível de produção dos colaboradores, né? Então aí algumas questõezinhas para a gente fixar esse conteúdo, né? Ver que não é um conteúdo difícil, que ele cai aí nos concursos que envolvam cargos de administração ou áreas que envolvam gestão, né? Mas aí depois de uma aula como essa, vocês já ficam gravados na mente o que é a teoria das relações humanas e quando se depararem com uma questão dessa, aí vão estar completamente prontos para responder, certo? Então é isso, pessoal. Enviem suas dúvidas, né? Coloca comentário aí se tiver dúvida, se tiver sugestão. Responde o e-mail, né, que vocês receberam, caso queiram alguma orientação, tá? Que nós estaremos aí sempre tentando trazer o melhor possível para que vocês consigam, né, fixar bem os conteúdos da administração geral, estarem aptos aí a participar de qualquer concurso público, nível municipal, estadual, federal, conseguir gabaritar aí os conhecimentos da área de administração, ok? Então, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.